Salve Santista, agora que na bola é muito Santos, eu sou o Dan, primeira vez por aqui, já se inscreve, já deixa o like, já ajuda a crescer e fortalecer o Muito Santos e ajude a crescer mais uma comunidade Santista aqui no YouTube, né? Pega o link desse vídeo, espalha aí nos grupos de WhatsApp, Telegram que você tiver com aquela sua galera Santista. Vídeo pra gente falar um pouquinho do Ivonei, né? O Ivonei, como acredito que todo mundo já sabe, foi emprestado ao Botafogo de Ribeirão Preto, né? O Ivonei ele tem uma história particular que eu, se fosse jogador, faria o mesmo. E como torcedor eu respeitei bastante isso, né? Porque o Ivonei ele sobe ainda na época da pandemia, ou um pouquinho antes, enfim. E ele tem um desempenho abaixo, né? Porque ainda é jovem, e tudo bem, né? É normal que ele tenha um período de oscilação barra um período ruim. E aí ele, com sondagem do futebol português, do futebol grego, né? Ele decide retornar para o Sub-20 para poder voltar melhor e conquistar a sua vaga, né? Fez uma boa copinha, né? Uma copinha desse ano ok, né? Uma copinha decente. Porém, a gente sabe, né? Ou pelo menos a gente já deveria estar acostumado, que copinha não quer dizer muita coisa, né? Copinha é um mundo completamente diferente. Copinha, sim, copinha, leia-se categoria de base, né? É um mundo completamente diferente do futebol profissional, né? Isso não é de agora, né? Desde sempre. Eu lembro que na geração 2002 tinha um meia chamado Gerry, que ele era o grande craque da base e nem sequer estourou, assim, chegou perto de estourar, fazer um grande sucesso. E a gente tem, e ao longo de vários anos, né? Mais recentemente aí o Neilton também, que não foi tudo isso, que na base se destacava, mas que não vingou no profissional, né? É uma constante, né, isso. É normal que isso aconteça, né? E com o Ivonei foi a mesma coisa, só que ele optou por voltar ao Sub-20 para poder voltar melhor. Só que essa melhora a gente não viu em campo, né? Todas as vezes que ele entrou em campo, algumas fora de posição, outras até em posição, a gente não viu melhora, né? Não viu melhora no Ivonei. Não viu nada nem que sugerisse que ele estava sendo aproveitado numa posição errada. Porque contra o Blooming, por exemplo, ele entra numa lateral do campo ali, né? Digamos que um meia pela esquerda. Só que ainda que ele atuasse por aquela meia pela esquerda, ele deveria ter mostrado alguma coisa que nos cativasse a pedir ele mais em campo, né? E ele não conseguiu oferecer isso. Uma das características dele, que é chutar de longe, a bola parada, também não conseguiu oferecer. Então, assim, o desempenho do Ivonei ficou bem abaixo, né, do que a gente esperava, do que ele mesmo mostrou na categoria de base, né? E aí, agora ele vai ser emprestado para o Botafogo de Ribeirão Preto. E aí a gente vai poder, talvez, ver ele melhor, ele talvez possa evoluir, né, e retornar ao Santos melhor. A gente vai poder observar ele mais de perto, né, um time ainda daqui de São Paulo, que joga a Série B do Brasileiro. Então, assim, vai ser um verdadeiro teste aí pro Ivonei para ver se ele engrena. Ou não, né, porque a gente tem essa possibilidade também. O Lucas Lourenço, por exemplo, tá rodando até hoje aí, né, com Confiança. Se eu não me engano, ele passou até pelo próprio Botafogo de Ribeirão Preto, tá agora no Figueirense e não consegue deslanchar, né? Então a gente vai ver aí nesse Botafogo de Ribeirão Preto o que vai ser do Ivonei de fato, né? Muita gente acha assim que emprestar jogador da base para ele voltar melhor é a solução. Talvez seja, mas nem sempre é, né? Nem sempre é. A gente tá cansado de ver jogadores nossos aí rodando e não evolui porque não tem qualidade mesmo, né? Não vem qualidade, não tem qualidade. O Alanzinho, por exemplo, é um exemplo, né, desses aí que tava também no Guarani recentemente. Thailson passou, Thailson que a gente já sabe que não servia, né? Mas passou por diversos clubes também, não vingou, não estourou, não decolou. A categoria de base, assim, ela nem sempre vai salvar o Santos, mas a gente consegue pensar nomes dali, né? A gente consegue tirar um ou outro desses times de base, né? E aí eu vou até passar para os outros meias, né, do elenco, na verdade, como o Ed Carlos. O Ed Carlos, ele imagino que ele vai ter propostas aí da Série B também, ele e o Lucas Barbosa muito em breve. Só que, assim, honestamente falando, eu não vejo margem pro Ed Carlos evoluir. Pro Lucas Barbosa, a mesma coisa. Não vejo margem para ele evoluir. O Juan, que não é meia, é um centroavante, não tá conseguindo jogar no Vasco. Então, assim, tem alguns jogadores que a gente consegue já ver que não vai vingar, né? Eu tô com um pouquinho de receio de falar isso do próprio Ivonei, né?
com ele eu tô dando uma segurada a mais, até por ele ter optado voltar para evoluir. Então eu tô dando uma segurada nas críticas. Mas assim, Ed Carlos, não vejo, por mais que ele vá ter proposta da Série B muito em breve e tem grandes chances dele, do Lucas Barbosa, de jogarem a Série B do Brasileiro desse ano até o final do ano, eu não vejo margem para esses caras evoluírem, né? Falando do Ed Carlos e do Lucas Barbosa. Assim, o Lucas Barbosa, eu não sei nem como ele conseguiu virar jogador, porque assim, ele tem erros de fundamento, assim. Então, eu não consigo vislumbrar esses jogadores voltando melhor, né? Até porque a gente tem muito isso na cabeça, né? De emprestar para ganhar rodagem, ganhar minutagem, ganhar experiência. Mas isso não acontece sempre, né? A gente tem muito mais casos de jogadores emprestados rodando por aí que acabam não vingando do que um que ganha experiência e volta. A gente tá muito com aquela experiência do Wesley na cabeça, né? Que o Santos revelou o Wesley, emprestou o Wesley pro Atlético Paranaense, ele voltou melhor. Só que se a gente for ver, o Wesley jogou num puta de um time, né? Que tinha Arouca, que tinha Ganso, que tinha Neymar, Robinho, enfim, André na época, né? E depois que ele saiu do Santos, ele não jogou mais em lugar nenhum, né? E ele teve oportunidades, né? Teve oportunidades, se eu não me engano, em Ponte Preta, Criciúma, Palmeiras, São Paulo, jogou na Alemanha e não evoluiu. Então, é meio normal que a gente tenha essa sensação de que emprestar e voltar é uma solução, mas às vezes não. Às vezes o que a gente está vendo nos treinos, nos jogos, realmente é isso que o jogador tem para ofertar. E aí a gente tem que fazer uma reflexão, né? Nós que pedimos muito jogadores da base o tempo todo, né? Principalmente quem usa o argumento de que a base salva o Santos, é que nem sempre vai salvar, né? Nem sempre vai salvar. Provavelmente, na maioria das vezes, não vai salvar. Claro que a gente tem a geração de 2002, mais atrás aí de meninos da Vila lá dos anos 70, tem de 2010. Até de certa forma, se você quiser colocar 2015 aí com Gabriel, Thiago Maia, enfim, Gustavo Henrique, você pode até pôr. Mas assim, não é a regra, é a exceção. Então acho que a gente tem que ter muito cuidado na hora que a gente pede jogadores da base no time profissional, né? O Ângelo, por exemplo, subiu cedo, queimou etapas de aprendizado que ele vai ter no Chelsea, e aí no Chelsea ele vai ser aproveitado, né? Claro, parece que vai ser emprestado, enfim, para o futebol francês, mas ele vai evoluir, né? Vai evoluir. O Chelsea enxergou esse potencial nele. Tem jogador que não tem esse potencial, então acho que a gente tem que tomar muito cuidado ao ficar querendo lançar jogadores cedos no Santos, né? Por suposta tradição nisso. A gente tem que parar de forçar essa entrada súbita dos meninos no time profissional e cobrar mais os dirigentes que contratem jogadores para a posição certa, né? Jogadores corretos, jogadores bons para determinadas posições, né? Para que não precise queimar os meninos e que eles possam entrar de forma mais natural e render. Por sorte, a gente tem um histórico positivo, mas, de novo, são exceções que aconteceram, não são a regra. A regra tá aí pra gente ver, por mais que a gente tente negar, né? A regra é Wesley, a regra é Alanzinho, a regra é Thailson. Não que a nossa base seja ruim, não é isso. Nossa base é uma das melhores do Brasil, com certeza. Mas assim, o jogador que é ruim, ele é ruim. Ele é ruim e dificilmente ele melhora, né? Dificilmente ele melhora. Ele é ruim e permanece ruim, infelizmente. A gente queria que ele fosse bom para ajudar o Santos, mas nem sempre é o caso. E a gente vai ver qual é o caso do Ivonei. O que você achou do empréstimo do Ivonei? O que você acha dessa reflexão da base que a gente tem que fazer? Escreve aqui embaixo. Tamo junto, Santista. É nóis.